Bem-vindos ao último módulo do nosso curso. Neste módulo, falaremos sobre alguns aspectos relacionados à proteção radiológica. Se você já trabalha com radiação, sabe que esse assunto renderia horas de conversa. Falaremos aqui brevemente. E vamos iniciar falando sobre os princípios básicos de radioproteção. Sabemos que muitos são os benefícios que a radiação ionizante pode trazer à sociedade. Isso inclui aplicações na área de geração de energia, área médica, agricultura, pesquisa, entre outros. Todavia, sabemos também que a radiação ionizante pode causar potenciais danos aos seres humanos. Por este motivo, as atividades envolvendo radiação devem ser avaliadas e, se necessário, controladas, estando sujeitos a certos padrões de segurança. Por isso, foram criados os princípios básicos que devem ser implementados nas práticas envolvendo o uso de radiação ionizante, cujo principal objetivo é proteger as pessoas e o meio ambiente contra os riscos envolvidos. Geralmente, falamos em 3 princípios básicos de proteção radiológica: justificação tanto das instalações quanto das atividades, otimização da proteção e limitação dos riscos individuais. A seguir, falaremos um pouco mais sobre cada um deles. O princípio da justificação remete-se ao fato de que as instalações e atividades envolvendo o uso de radiação ionizante dão origem a certos riscos, mas ainda assim, elas devem gerar um benefício geral. Ou seja, o benefício do uso de radiação deve compensar os detrimentos gerados tanto às pessoas quanto ao meio ambiente. Este princípio deve envolver também fatores sociais e econômicos relacionados à prática que se deseja justificar. Quando estamos falando em justificação no contexto médico, estamos falando sobre o julgamento clínico de um procedimento diagnóstico ou terapêutico produzir benefícios direto ao paciente em questão. Este julgamento deve se basear nos riscos envolvidos e também na existência ou não de técnicas alternativas que não envolvam a exposição do paciente à radiação ionizante. Fora da prática clínica, as decisões sobre benefícios e riscos podem acontecer em diversos âmbitos. Por exemplo, em programas nacionais de desenvolvimento de energia nuclear, essas decisões são tomadas nos níveis mais altos do governo. Em outros casos, o órgão regulador, que no caso do Brasil refere-se à CENEM, pode determinar se as instalações e atividades propostas são ou não justificáveis. Não são justificadas qualquer prática que envolva o uso de radiação em mercadorias que envolvam a ingestão, inalação, incorporação percutânea ou qualquer outra aplicação em seres humanos. Também não são justificadas práticas que envolvam o uso frívolo da radiação, como em brinquedos, joalheria e adornos. O uso de radiação para fins de demonstração ou treinamento também não são justificados. O próximo princípio que falaremos é o de otimização. O conceito de otimização está relacionado ao fato de que a proteção deve ser otimizada para fornecer o maior nível de segurança possível, de tal forma que ele possa ser obtido de uma forma razoável, tanto em termos de custo quanto de recursos, sem limitar indevidamente a prática. Este princípio está relacionado com o termo ALARA, que em português a tradução é tão baixo quanto razoavelmente possível. A otimização de uma prática deve considerar o número de pessoas que podem ser expostas à radiação, tanto indivíduos ocupacionalmente expostos, os chamados IOS, quanto o público. A probabilidade da exposição ocorrer, a magnitude e a distribuição das doses de radiação que serão recebidas, os riscos de radiação decorrentes de eventos previsíveis, fatores econômicos, sociais e ambientais. De acordo com a norma CENEM 3.01, Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica, quando são realizadas avaliações quantitativas de otimização, o valor do coeficiente monetário por unidade de dose coletiva não deve ser inferior, em moeda nacional corrente, ao equivalente a $10.000 por pessoa sievert.
Por último, falaremos sobre o princípio de limitação. O princípio de limitação refere-se ao fato de que as medidas para controlar os riscos de radiação ionizante devem garantir que nenhum indivíduo sofra um risco inaceitável de dano. Os princípios de justificação e otimização de proteção não garantem por si só que nenhum indivíduo sofra um risco inaceitável de dano. Consequentemente, doses e riscos de radiação devem ser controlados dentro de limites muito específicos. No Brasil, os limites de dose efetiva e equivalente, tanto para IOS quanto para públicos, estão definidos na norma CENEM 3.01, Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica. Os limites de dose efetiva anual para IOE deve ser 20 mSv. De forma mais específica, a dose efetiva média em 5 anos consecutivos não deve exceder 20 mSv, desde que em nenhum dos 5 anos a dose exceda 50 mSv. Já para indivíduos do público, a dose efetiva não deve exceder 1 mSv. Vale a pena lembrar que quando estamos falando de dose anual, estamos falando de dose no ano calendário, ou seja, a dose recebida entre janeiro e dezembro de um determinado ano. Já as doses equivalentes, que são as doses para determinados órgãos ou tecidos, também são diferentes para IOE e público. Para IOE, a dose máxima no cristalino que deve ser recebida anualmente deve ser 20 mSv. E na pele e extremidades, que são os pés e as mãos, não devem exceder 500 mSv. Já para indivíduos do público, a dose equivalente no cristalino não deve ser superior a 15 mSv e na pele não deve exceder 50 mSv. Para finalizar, 3 aspectos importantes sobre a limitação de dose. Ela não se aplica no contexto de exposições médicas. Os limites de dose não devem ser aplicados aos pacientes. Neste caso, o médico é o responsável em julgar o risco associado ao potencial benefício da exposição. Quando falamos dos voluntários e acompanhantes dos pacientes, o ideal é que seja improvável que eles recebam dose efetiva maior que 5 mSv durante o período de acompanhamento ao paciente na realização do exame diagnóstico ou terapia. Ainda, de acordo com a norma CENEM 3.01, para gestantes IOS, deve ser improvável que a partir da notificação da gravidez, o feto receba dose efetiva superior a 1 mSv durante o resto do período de gestação. Por último, indivíduos com idade inferior a 18 anos não podem estar sujeitos a exposições ocupacionais.